começar transmitindo o vídeo do presidente do Superior Tribunal Militar para vocês. E eu quero que a audiência me diga se vocês acham que ele está correto. Vamos lá. Do Lula, da presidenta Dilma. Esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo Lula, isso existe? Isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos outros tempos. O mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo. E não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe um comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta pra gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita, e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. É muito bom, né? Você é de esquerda ou de direita? Eu sou pra frente, que nem a Marina Silva. Vamos colocar primeiro Paulo Cogos, Cogão da Massa. Bom dia, nosso Cavaleiro Templário, tudo bem? Não, como é que tá tudo bem? O comandante da aeronáutica vem aqui e me fala uma baboseira, uma sandice dessa, como é que tá tudo bem, meu Deus do céu? É vergonhoso que um militar fale uma coisa dessas. Porque a ideia do militar era justamente proteger os direitos naturais do seu povo. E o comunismo é a total destruição da propriedade privada, dos direitos naturais, e ele existe. E um militar que, além de não combater uma ameaça, ele não consegue identificar a ameaça, ele não serve nem tecnicamente como militar. Porque o militar, ele precisa identificar a ameaça e neutralizar a ameaça. Então o professor Olavo de Carvalho falou muito bem, os militares no Brasil, eles foram desnaturados pelas ideologias. O positivismo contaminou o exército ainda no tempo do Império. A Marinha se manteve monarquista por algum tempo, mas depois foi contaminada também, tanto que foi um fuzileiro naval que tentou ameaçar ali o Carlos Lacerda, e a Força Aérea é completamente contaminada por ideais varguistas e brizolistas, que o Brizola era da Força Aérea, que é talvez o lamentável caso desse sujeito aí. Agora, são todas ideologias de esquerda que levam um país ao comunismo. Por quê? Porque o comunismo tem várias facetas, ele tem várias formas de atuação. Para usar um vocabulário militar que esse sujeito deveria ter aprendido nas academias e não aprendeu, essas ideologias todas, brizolismo, sindicalismo, nacional-desenvolvimentismo, progressismo, elas são a atuação no nível tático, no máximo no nível operacional. O objetivo estratégico, o objetivo maior, é a implementação do comunismo. A principal estratégia do comunismo é a mesma do seu criador, é fingir que não existe. Quem é o criador do comunismo? O demônio, Satanás. E aí, o Olavo de Carvalho, ele explica muito bem, o comunismo sempre fingiu nunca ter existido. Nos círculos marxistas, nos círculos da esquerda internacional, eles falam que o comunismo nunca existiu historicamente. Mas nós sabemos que ele existiu sim, na União Soviética, na China e em Cuba. O comunismo é aquilo. Ah, uma sociedade sem Estado, com classes igualitárias nunca existiu. Bom, você não pode esperar que uma ideia seja implantada de forma a violar a lógica. Agora, toda a ideologia comunista, toda a cosmovisão comunista foi implementada e o resultado foi aquele desastre. Aquilo é o comunismo. Longe das utopias que eles defendem. Ou ainda, né? Eles conseguiram sim chegar num ponto de desconstrução do indivíduo com os piores resultados. No Brasil, o Lula realmente é um sindicalista. E o sindicalismo é uma ideologia com origem comunista, marxista, socialista. Tanto que ele se chamava, o nome completo do sindicalismo é Revolucionarismo Sindical. E ele surgiu num jornal socialista nos anos 1900. O Lula, ele é um sindicalista comunista, ou comuno-sindicalista. Assim como existem os anarco-sindicalistas, que também tinham inspiração de esquerda e deram origem ao fascismo italiano. Fascismo, sindicalismo, comunismo, são todas ideologias revolucionárias e de esquerda e que assolam e contaminam o Brasil. Falta nas Forças Armadas, se bem que esperar isso hoje com o PT no governo é quase que pueril, mas deveria ter sido feito isso anteriormente. As Forças Armadas deveriam ter nos currículos das academias militares uma matéria de guerra política, para identificar as ameaças subversivas contra a ordem nacional. Isso não foi feito. Na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, aconteceu o contrário.
O general Tomás Paiva, que é o melancia que está aí agora puxando o saco do Lula, ele refez todo o currículo da AMAN para ficar progressista, socioconstrutivista, aquela desgraça toda. E esses são os militares que estão sendo formados aqui. Nas escolas de comando do Estado-Maior é pior ainda, porque aí eles são doutrinados para o internacionalismo globalista da ONU, na mão de quem nós estamos. Isso me lembra muito aquela máxima, Adriles, do êxito do capeta, né? O êxito do capeta é as pessoas convencerem de que o mal não existe. Não é algo nessa linha, Adriles Jorge? Exatamente. Você não reconhece o mal em si, você não diz o nome do mal, você diz que é uma assombração e o mal está aí. Olha, Cuba é um país comunista. É muito simples assim. Nicarágua é um país comunista. Venezuela é um país comunista. Simplesmente você estatiza os meios de produção, você privatiza tudo, você cria um partido único, você não dá chance à oposição, e depois você tem vários tipos de incremento de comunismo. Você tem um tipo de comunismo na China, você tem um tipo de comunismo na Rússia, você tem nesses países da Latinoamérica que são ditatoriais e que eventualmente não deixam margem a que o indivíduo, ou que partidos políticos, ou que manifestações políticas legítimas possam acontecer contra exatamente esse tipo de ditadura comunista que está querendo ser implementada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o STF, o Supremo Tribunal Federal, constrói paulatinamente uma ditadura do judiciário que obedece a ditames pseudo-progressistas e que obedece a princípios comunistas. E colocaram um aspirante a ditador comunista no poder, que vira uma rainha da Inglaterra. Ou seja, cada país tem o seu comunismo ao seu tipo. Ou seja, são vários tipos, são várias metamorfoses. Como é que o Exército aderiu a isso? Eu não acho que o Exército, Marco Antônio, sinceramente, tenha aderido a isso. Você tem forças superiores militares de generalatos que, eventualmente, foram cooptadas pelo governo federal, que estão alinhadas ao governo federal. O Bolsonaro deixou de fazer exatamente um alinhamento anticomunista. Ele, que era um governante conservador, que era um governante anticomunista, deixou de estabelecer entre si os chefes da aeronáutica, da marinha e do exército, especificamente, que fossem forças anticomunistas, e deixou que essas forças se colocassem ao serviço do Lula nesse momento. Entendeu? Ou seja, você não tem... Do coronelato para baixo, tudo que eu digo, tudo que eu ouço dizer, aliás, é que existe uma rebeldia muito grande em relação à alta cúpula do exército, que não é, sinceramente, não acho que eles sejam comunistas. Eles sejam completamente alienados da realidade. Ou seja, é um tipo de exército, um tipo de comandante de exército que se formou nos anos 70, nos anos 80 e que foi depreciado o tempo inteiro por uma mídia progressista, por uma mídia esquerdista, por uma mídia comunista, por assim dizer, e eu posso dizer isso de viva voz, porque eu estudei na PUC, em Belo Horizonte, e toda a literatura que eu li durante os meus 4 anos e depois na pós-graduação era de origem comunista, era de origem de marxismo cultural ou marxismo raiz. Então, esse tipo de escola, esse tipo de faculdade, esse tipo de universidade, esse tipo de mídia bateu de maneira violenta durante os 20 anos de governo militar, porque o governo militar, que foi de 64 até 85, ele permitiu uma oposição violenta desde a sua fundação. Ou seja, dizer que era uma ditadura total, absoluta e restrita não é verdade. Era uma ditadura que permitia a oposição, que deu margem a que as universidades foram aboletadas de comunistas que criticavam veementemente, incisivamente, agressivamente o exército. Então você criou esse tipo de comandante frouxo. Não é que o comunismo está incrustado no exército brasileiro. O oportunismo está incrustado na alta cúpula do exército brasileiro, que aí tem. Aí os políticos esquerdistas, os políticos oportunistas tomam conta exatamente, cooptam exatamente esses líderes militares e transformam eles em ajudantes nécios da implementação de um tipo de comunismo aqui no Brasil. Aconteceu a mesma coisa na Venezuela. O Chávez chegou lá, o que ele fez? Ele cooptou a Suprema Corte, ele cooptou o Legislativo e ele cooptou o Exército, promovendo baixo escalão do Exército a generais, aqueles que fossem alinhados ao governo comunista do Chávez. Não interessava a ideologia específica. Interessava o quê? O poder.
Então, esse idiota aí, esse comandante da aeronáutica aí, na verdade é um idiota útil. É um inocente útil. O cara talvez realmente acredite que não exista mais comunismo, não exista mais um princípio ditatorial da esquerda, mas ele ganha uma patente de poder de um governo federal. Ou seja, ele é pior do que comunista, ele é oportunista. E o oportunismo dele serve aos interesses ditatoriais do governo Lula e, particularmente, também do Supremo Tribunal Federal. E dos comunistas. Eu acho isso interessante. O Cogos pode fazer um tweet ainda, mas é a mesma lógica que precede o pensamento do liberaloide. O liberaloide é o cara que entende de balanço patrimonial, demonstrações financeiras de uma empresa, entende tudo do mercado financeiro, mas é o cara que só bate na tecla do liberalismo econômico, sem falar de valores. Esse cara é a presa fácil do Partido Comunista Chinês, da mentalidade globalista, de uma agenda autoritária no que se refere a valores. Vai lá, Cogos. Manda. Ô, Marco Antônio, eu vou fazer aqui um pequeno dissidência aí contra a fala do Adrilles, né? Que é o seguinte, o problema não é só o generalato, embora o generalato seja pior, porque a promoção a partir de coronel é uma promoção política, então a coisa é pior. Mas o coronelato também é um problema, porque existem basicamente dois tipos de coronéis. Os que comandam unidades valor batalhão e os que têm serviço administrativo. As armas estão nos batalhões. E aí, os generais comunistas não vão dar comando de batalhão para coronel de direita. Eu vi isso acontecer com um amigo meu, eu tenho um amigo coronel, que apesar de ter as melhores notas na AMAN, na ESAO, na ECM, foi preterido para comandar batalhão porque era de direita. O próprio Mauro Cid, o cara era 01 de AMAN e foi ser a JO. Ele deveria ser comandante de batalhão. Então, o problema do Exército é que ele está contaminado pela ideologia maçônico-positivista desde os tempos de Dom Pedro II ou Dom Pedro I. E aí, por mais que tenha comunistas e o pessoal não concorda, os tenentes, capitães não concordem, o positivismo está contaminado, está intrincado no Exército, e quando eu servi lá no CPOR, tinha um monte de oficial subalterno, oficial intermediário que era maçom, e que estão dispostos a obedecer qualquer ordem injusta. E aconteceu, tem um amigo meu que se formou comigo, ele era de outra arma, ele era da cavalaria, ele era pró-armas, mas ele trabalhou na campanha do exército de destruição de armamento a favor da ONU. Por quê? Porque ele é legalista, é fariseu. Então esse é o principal problema do exército, o pensamento positivismo maçônico farisaico que tem lá dentro em todas as instâncias, inclusive dos oficiais subalternos. Você não está distorcendo o que eu estou falando. A questão que se coloca é, se você tem uma hierarquia rígida no exército, positivista, concordo com você, e se você tem em todas as patentes uma obediência cega, e essa obediência cega, você fez CPOR, é colocada como norma absolutamente basilar do exército. Então você cria um problema sério. Essa hierarquia do exército, quando você tem um oportunista general que serve aos interesses do comunismo, eles vão obedecer, porque eles são ensinados e adestrados desde que entram pelo primeiro passo do exército a obedecer cegamente a hierarquia. Como é que você resolve esse problema? Eu não sei. Enfim. Perfeito. Não, é simples. O militar, ele tem que seguir os códigos militares que forjaram o Ocidente. Seria o cursus honorum romano e a cavalaria medieval. De o uma cavaleiro medieval absoluta, absolutista. Não é absoluta. Se você absoluta. tem um general oportunista, o que você vai fazer? Não, você não entendeu. No exército existe uma matéria chamada instrução geral. Nessa matéria nós aprendemos o seguinte: se o seu comandante manda você dar um tiro na cara de um civil, você não pode obedecer uma ordem dessa, é uma ordem justa. A ordem justa não se cumpre. Se o seu sargento falar cuspa na bandeira do Brasil, você não pode fazer isso. Agora, o militar, ele tem que seguir o código de cavalaria medieval. Acima da bandeira do Brasil, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Se ele der uma ordem que viole os preceitos de decência da civilização cristã, essa ordem não pode ser cumprida. Então, o exército tem que ser baseado em hierarquia, disciplina, unidade de comando, que são princípios de guerra. Mas nós temos que, justamente por causa da hierarquia e disciplina, nós temos que entender que acima de tudo está Deus. Abaixo de Deus está o povo. Aí, abaixo do povo, vão começar a entrar as instituições. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.